Vamos então para mais uma aula, a expansão imperialista, que ocorreu com a Conferência de Berlim em 1884, uma fase que acontece no final do século XIX e que constou na época com o aumento da produção da atividade industrial e se expandiu para outros países. A ocorrência se acirrou. As indústrias da Alemanha, França, Bélgica, Itália, Rússia. Bélgica, como eu já salientei, é um país pequeno que chama atenção por causa de sua extensão territorial minúscula em comparação aos outros países que se industrializaram originariamente. E temos depois o Japão e os Estados Unidos fora da Europa. Já se comparavam as indústrias inglesas, em alguns casos as superavam. A busca por novos mercados e por fontes de matérias-primas era para atender a crescente demanda da produção industrial e acabou levando as grandes potências econômicas europeias a se lançar para novas conquistas de áreas coloniais. Não era suficiente com o que se tinha na época, né? Bom, então, efetivou-se dessa forma o imperialismo das nações em franca expansão econômica. Ocorre, então, a chamada Conferência de Berlim, onde se reuniram os líderes das grandes potências europeias da época, em que eles partilharam, assim se chamou a partilha da África, né, e parte também do território da Ásia, né. Nesse contexto, o capitalismo e a sua expansão imperialista se estendeu sobre os territórios africanos e asiáticos. Na Conferência de Berlim, 1884, 1885, aconteceu nessa época, final do século XIX, portanto, foi selado um acordo entre as grandes potências econômicas europeias que promoveu a partilha do continente africano. Essas mesmas potências se apropriaram de vastas áreas do continente asiático e também da Oceania. Oceania que compõe a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné, Austrália e as ilhas que circundam. Posso lembrar aqui das Ilhas Fiji, as maiores, porque algumas são muito pequenas, né? Ilhas Fiji, também tem algumas outras ilhas mais conhecidas chamadas de Micronésia, onde ingleses, franceses e holandeses formaram grandes impérios coloniais. Aqui nós temos uma figura que ilustra muito bem, uma imagem que dá para compreender a partilha da África e como ela ficou constituída, né, em termos políticos. Uma charge com um bolo sendo partido, né, em pedaços, os líderes, né, e que quem estava cortando, e aqui dizia África, né, cortando os pedaços, que parte ia para qual país. Aqui no caso dá para ver que aqui tem a ilha de Madagascar, francesa, a Somália, ficou com a Itália. Notem que a Etiópia não foi controlada, não foi colonizada por nenhum país. Se manteve independente, e a Libéria também. Nunca foram colônias. É interessante essa informação, esse ponto, né? E aí a gente pode pensar uma coisa, algo importante, né? Se esses dois países nunca foram colônias, aquela ideia de que todo país subdesenvolvido foi colônia, nos dá uma ideia para se questionar, né? Por que esses países hoje são tão pobres, bem mais pobres, por exemplo, que a África do Sul, que foi uma colônia britânica, né? Mas é um debate bem extenso, né? Teria muita coisa para se pensar sobre isso. Aqui, por exemplo, está Angola, que foi de Portugal, Moçambique, que foi de Portugal, a Namíbia, que foi alemã,
hoje a República Democrática do Congo, que já foi Zaire, era belga, foi Congo belga também. Aqui nós temos a Nigéria britânica, toda esta região aqui do Maghreb, né, chamados países árabes. Aqui tem a Marrocos, parte dele foi da Espanha, mas a grande parte foi francesa, a Argélia, a Líbia foi italiana, aqui o Egito britânico, Sudão foi britânico. Veja como eles realmente retalharam o continente africano todo, né, com suas finalidades, interesses econômicos bem claros, né? Favorecer e criar mercados, favorecer os países europeus, explorando, né, e criando realmente um círculo de dependência, né, muito forte, e enfraquecendo esses países, impedindo o desenvolvimento deles, né, naquela época e até os dias de hoje se manteve um sistema, porque a divisão que ficou aqui desses países, ela não respeitou diferenças culturais que existiam entre povos africanos, né, étnico-culturais. Depois que eles alcançaram a sua independência política, internamente eles não chegaram a uma conciliação pacífica, né? Até hoje, grupos étnicos, diversas línguas diferentes, eles não se entendem. Um exemplo é que um país vizinho tem mais semelhança com um grupo, com uma província, do que o país em que esses habitantes estão, né? E acabam lutando por independência ou anexação de outro país. É um fato que é a herança colonial europeia, não muito benéfica. Divisão Internacional do Trabalho, como ficou na consolidação como ficou estabelecido a nível internacional, a especialização de cada país, de cada continente na troca comercial. O imperialismo promovido pelas potências econômicas europeias consolidou a divisão internacional do trabalho estabelecida com o colonialismo dos séculos anteriores. As colônias africanas e asiáticas se especializaram em fornecer matérias-primas e minerais para abastecer o parque industrial europeu em expansão. Uma coisa que é importante levantar é que a Europa estava se industrializando muito rapidamente no século XIX, final do século XIX, e realmente um continente pequeno, né? Faltava matéria-prima, faltava mercado, e a concorrência entre esses países era feroz. Até historicamente havia muita rivalidade, né? Então eles precisavam desesperadamente de outros territórios. Como a América já havia sido colonizada, chegaram primeiro os espanhóis, os portugueses, também ingleses e franceses, né? Eles passaram a colonização efetiva, né, da África e da Ásia, que embora a África fosse um alvo frágil, porque havia comércio de escravos, era invadida facilmente, não havia ainda efetivamente sido colonizada como a América tinha sido, né? Então, para poder abastecer esse mercado industrial, esse parque industrial nascente, e esse mercado consumidor europeu também, que estava se desenvolvendo, e esse novo mercado mundial tinha que se expandir. O desenvolvimento fica da seguinte maneira: o aumento da produção em ritmo acelerado, as potências europeias intensificam o investimento em suas colônias, promovem o desenvolvimento na exploração agropecuária e mineral, abertura de estradas de ferro, construção de portos, viabilidade para exportar essa matéria-prima. Ou seja, tudo isso para poder exportar, tudo visando a exportação. Não o desenvolvimento interno, não havia interesse de desenvolver uma colônia, senão criaria concorrência. Muito fácil de entender.